Então, o que que nós vamos começar hoje? É o que nós chamamos de cálculo integral. O cálculo, o próprio nome já diz, o nome é cálculo diferencial e integral 1. Diferencial é a parte de limites e essencialmente derivadas, nós já vimos. E o integral é o que vamos ver agora, né? E, essencialmente, ele é o caminho da volta, ou seja, para nós entendermos derivada, nós saímos de um ponto A e fomos para um ponto B, ou seja, saímos de uma função, né? Vamos escrever aqui que fica mais fácil. Nós saímos de uma função f de x, aplicamos nesta função algumas regras operatórias que nós chamamos de derivada e chegamos em outra função, uma g de x. E a g de x nós chamamos de derivada da função f, f' de x, ou ainda, usando a notação de Leibniz, a derivada da função f em relação à variável x. Então, isto, né, vem a ser o quê? Ele vem a ser o cálculo o diferencial, a derivada. O que é que nós faremos agora? Nós faremos o contrário, né? Ou seja, você tem uma certa função, não interessa qual seja, e você quer descobrir qual a função que derivada gerou aquela. Portanto, neste processo, nós estamos no que chamamos de cálculo integral e designamos este processo com uma letra S estilizada, né? Foi Newton, se não me falha a memória, que introduziu isto. Este S é soma em inglês, né? É a mesma coisa que uma abreviatura de soma em inglês, tá? Então, o processo de integração, de maneira bem grosseira, nós podemos entender como sendo o processo inverso da derivação. Por isso que muitos livros, inclusive, trazem este processo no início, ao invés de chamá-lo de cálculo integral, ele trata o assunto como sendo primitivas. Então, cálculo das primitivas. O que é a primitiva? É aquela função que derivada gerou uma outra, né? Então, se algo deriva de alguma coisa, é porque o alguma coisa é a sua primitiva, é a primeira. Então, se você pegar um livro de cálculo e tiver lá cálculo de primitivas, o que você está fazendo é o cálculo integral, ou seja, descobrindo qual função que você derivou e chegou naquela função que está ali. Então, é isto essencialmente que nós vamos fazer. E, na sequência, nós faremos as aplicações do cálculo integral, que são ideias muito interessantes. Na aula de hoje mesmo eu vou discutir algumas de modo genérico com vocês, preparando o terreno para o que virá, né? Então, essencialmente, integração e derivação são processos inversos, significando que, para que você saiba um, você tem que saber o outro. Ou seja, continuamos precisando das regras de derivação e como aplicá-las corretamente, né? Então, está aqui. Eu tenho um conjunto. Esse conjunto, primeiro, é o conjunto das primitivas, as funções iniciais, né? Então, eu posso chamar esse conjunto de conjunto das primitivas, e este conjunto é o conjunto das respectivas derivadas. Aqui, foi isso que nós fizemos, né? Pegamos uma função e encontramos a sua derivada. E, a partir de agora, nós faremos o caminho inverso. Ou seja, vai ser dada uma função e o que se pretende é qual primitiva que derivada gerou a dada. Essencialmente é isto.
talvez vocês não se recordem, mas nós já fizemos algum problema envolvendo este conceito, né? Por exemplo, vamos supor que tenhamos uma função. Vamos supor que aqui neste conjunto segundo, né? Neste conjunto aqui esteja a função x ao cubo dividido por 3. E eu queira saber qual é a sua primitiva. Ou seja, com quem ela, de onde ela saiu, né? Como é que se chegou a ela? Se, como eu falei, o processo de integração é o inverso da diferenciação, eu posso por inspeção, né? Até já usei esse nome com vocês, inspeção, e até falei, inspeção é um nome bonito para tentativa e erro. É quando você não sabe alguma coisa e alguém pergunta para você, pô, mas como é que você vai fazer isso? Né? E você não tem a menor ideia de como vai fazer, mas você responde, porque você não pode deixar o cara sem resposta, principalmente se for o chefe. Você responde para ele, bom, eu vou fazer por inspeção. Provavelmente ele não saberá o que é inspeção e vai achar que você é um tremendo entendido. Na realidade, inspeção é a mesma coisa que tentativa e erro, né? Olha que interessante. Bonito, falar bonito impressiona. Então, veja só, vamos pensar. Que função seria que derivada gerou isto daqui? Bem, para gerar um x ao cubo, aqui em cima, é porque a inicial seria o quê? Um x à quarta. Concorda comigo? Sim. Tá? Só que se for x à quarta e eu derivo, né, vai dar o quê? Vai dar 4x ao cubo. E eu não tenho isso, então alguma coisa está errada. Se não tem 4 ali, é porque ela é dividida por 4, porque a hora que descer o 4, cancela. Né? E se tem um 3 ali, é porque ela tem um 3 aqui. Concorda comigo? Vamos ver se funciona? Derivando esta função, né? Antes de derivá-la, vamos dar uma ajeitadinha na criança. Então, eu digo que a f de x vai ser 1/12 de x ao cubo. Deriva esta função. Opa, desculpe, errei aqui. 1/12 de x à quarta. Deriva esta função. Desce o 4 com 12, x ao cubo. Mato 4 com 12, portanto, x ao cubo sobre 3. Correto. Conclusão, a função primitiva que gerou esta derivada vai ser quem? Vamos apagar e fazer bonitinho. Vai ser a função f de x igual a x à quarta sobre 12. Quando a função é polinomial, é fácil descobrir qual é a sua primitiva, né? Mas, dependendo da função que aqui está, a coisa se complica. Por quê? Porque eu posso ter um produto de duas funções aqui, eu posso ter um produto dividido por outra função, eu posso ter função trigonométrica dividido por logarítmica, elevada a não sei das quantas, ou seja, a coisa se complica. Então, deve haver um processo mais simples, ou um processo razoavelmente direto, que permita que eu não use inspeção, ou seja, eu não fique na tentativa e erro, senão seria muito demorado, tá certo? É exatamente isto que vamos fazer, ou seja, estudar os processos para a determinação de primitivas, ou ainda, qual função que derivada gerou a função dada. Essencialmente é isto que faremos. Qual função que derivada gera g de x igual a 2x ao cubo, 2x² mais
3x. Então, vamos continuar com a ideia da inspeção, por enquanto. Bem, qual função que derivada gera tal coisa? Isto significa o quê? Que eu tenho aqui um conjunto, este conjunto é o conjunto das primitivas. E eu tenho aqui um outro conjunto, que é o conjunto das derivadas. E neste conjunto das derivadas, eu tenho esta função 2x ao quadrado mais 3x, que eu chamei de g de x. A questão é, de onde eu saí para chegar lá, né? E ao fazer este caminho, daqui para cá, eu estou fazendo derivação. Vamos indicar aqui. Então, daqui para cá, eu estou derivando. Por inspeção, né? Por inspeção, eu penso que, se isso aqui é um x ao cubo, né? É porque havia anteriormente desculpe, se aqui é um x quadrado, é porque havia anteriormente um x ao cubo. Para derivar alguém e gerar um 2 no expoente, a derivada é expoente menos 1, é porque havia um 3. Se há um 2 multiplicando aqui, e não 3, porque quando desce é 3, é porque isto aqui é divisível por 3. E se há um 2 multiplicando aqui, é porque inicialmente também havia um 2. Aí, se nós derivarmos isto aqui, vai dar o quê? 3, 2, mantenho 3, x quadrado. Mata 3 com 3, 2x quadrado, legal. Achei o primeiro termo da minha função derivada, né? Se há um mais aqui, é porque há um mais ali. Por quê? Porque a derivada da soma é a soma das respectivas derivadas. Se aqui eu tenho um x elevado a expoente 1, é porque ali havia um x elevado a expoente 2. Só que se há um x elevado a expoente 2, para eu chegar lá, eu desço 2 multiplicando, e não há 2 multiplicando. Portanto, aqui haverá de ter um 2 dividindo. Só que ali há um 3 multiplicando. Para que esse 3 apareça, é porque há um 3 multiplicando ali. Então, eu concluo inicialmente que a minha função primitiva, né, ela é do tipo, deixa eu escrever aqui, ela é do tipo 2x ao cubo, 2 terços de x ao cubo, mais 3 meios de x ao quadrado. Rapidamente calculo a derivada num rascunho, né? Desce o expoente, 2 terços, expoente menos 1 mais, desce o expoente, 3 meios, expoente menos 1. Faço os cancelamentos e resulta em quem? 2x ao quadrado mais 3x. E concluo que, legal, acertei. Ou seja, a primitiva que gerou aquela derivada é esta função. Aqui, a constante. Então, a constante, quando você deriva na função inicial, ela é zero. Portanto, você quando volta, né, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos a volta, saímos de lá e viemos para cá. E isto é o que nós chamamos de cálculo integral. Indico por um S estilizado. E eu não tenho como descobrir esta constante. É impossível. Por quê? Porque qualquer valor real que aqui esteja derivado vai gerar aquela função lá. Portanto, a gente diz que esta função, né, ela faz parte de uma família de curvas. Olha que nome interessante, é o nome correto. A matemática usa isto. Esta função, vamos chamá-la de f de x, ela faz parte da família de curvas que, derivada, gerou aquela lá. Então, é um bando de funções, todas diferenciadas por um valor c, que se perde na derivada. De modo que esta função, 2x ao cubo sobre 3 mais 3x
x² sobre 2 mais c, nós chamamos de integral primitiva, integral indefinida. Por que indefinida? Porque ela é a menos de uma constante. Eu não consigo chegar na função exata que derivada gerou aquela, mas eu chego em uma função a menos de uma constante. É desta forma que nós entendemos o cálculo integral. Então, está aí, né, o que vem a ser o cálculo integral.